tá? Pronto. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao terceiro ciclo de debate sobre águas urbanas. Meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, do PPGECA, da UFCG. E dentro do cronograma de atividade realizada nessa disciplina, há um momento que eu convido professores e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas que desenvolveram ou estão desenvolvendo relacionadas com o conteúdo da disciplina. Então, nessa edição do evento, nós contamos com 7 palestras. As palestras ocorrem sempre nas quartas, às 16 horas. Já tivemos 2 palestras, a palestra do professor Marcos Suassuna e a palestra de Camila Lacerda, e hoje eu tenho a honra de contar com a presença de Fabiano Diniz. Fabiano vai proferir a palestra Reconciliar Águas, Cidades e Sociedades, Vulnerabilidade e Suscetibilidade como Condicionantes à Resiliência Urbana e a equidade territorial. Fabiano Rocha Diniz é arquiteto urbanista, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1988. Tem mestrado em desenvolvimento urbano pela UFPE em 1991 e doutorado em Geografia e Planejamento. Eu vou falar aqui em português, viu, Fabiano? Pode falar melhor, traduzir. Para não cometer a gafe de falar errado, eu fiz a tradução aqui para português. Então, doutorado em Geografia e Planejamento pelo Instituto de Estudos Avançados da América Latina, da Universidade Paris III, em 2010. Fabiano também é professor adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, e membro do Observatório das Metrópoles, Núcleo Pernambuco. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento urbano e projeto de arquitetura e urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: ordenamento territorial, regularização urbanística e fundiária, planejamento urbano, desenho urbano, zonas especiais de interesse social, planejamento estratégico e gestão de águas urbanas. Após a exposição do palestrante, abriremos para o debate. Para fazer perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Os alunos matriculados na disciplina terão prioridade para as perguntas. Solicito que, durante a apresentação, todos mantenham os áudios desligados. Posteriormente, no debate, os áudios serão liberados. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Fabiano por ter aceito meu convite, assim como todos os participantes que estão aqui presentes. Espero que gostem da palestra e que as informações sejam úteis e proveitosas. Bom, é isso. Eu vou passar aqui para Fabiano, pode ficar à vontade, começar. Beleza. Primeiro, agradecer, a honra é minha, Mauro, de estar aqui, né? Já fazia um tempo que a gente não fazia alguma atividade juntos, né? Saudades também de Campina Grande, esperando que as próximas a gente já pode estar presencialmente, poder estar por aí com vocês, um grupo que tem desenvolvido um trabalho muito dentro dessa linha, né, do recorte enorme de áreas que eu trabalho, né? O tema do que a gente vai tratar hoje está muito no campo da gestão de águas urbanas, né? E eu acho que quem teve a oportunidade de acompanhar com a gente na semana foi retrasada, né, os trabalhos do ciclo, né, uma das etapas do ciclo do Recife Exchange, o Recife Intercâmbio com a Holanda. A gente tratava o desafio da subida das águas do oceano, né, e a conservação do patrimônio da cidade do Recife como ilustração das questões mundiais. Então, na verdade, a gente está diante de um tema, a gente trata, quando a gente está falando de águas, a gente está tratando de uma questão que diz respeito na origem da própria sustentabilidade da vida humana, das sociedades, das comunidades. E hoje, na literatura, sobretudo anglófona e francófona, a gente ouve muito um termo
que é o talassotropismo, né, que é essa tendência das pessoas de terem proximidade com as águas. Especificamente, quando a gente está falando sobre águas urbanas, dessa proximidade que naturalmente as cidades têm das águas, né? Eu não coloquei nessa apresentação, mas se você for ver um mapa do Brasil e da França, que foi um comparativo que a gente fez nessa segunda-feira, vocês vão perceber que é exatamente a borda do oceano, na costa desses países, e ao longo da costa fluvial dos rios, né, que se desenvolveram, que se desenvolve, na verdade, aquilo que a gente costuma chamar da civilização, né? Então, esse é um tema que a gente não pode deixar de tratar, e a universidade tem que levar isso mais, de um modo mais aprofundado. O tema que eu propus para o Mauro, essa reconciliação entre água, cidade e sociedade, é muito próximo, pelo que me parece, com aquele que Marcos, né, Suassuna, apresentou na penúltima sessão dos debates. Gente, eu desliguei o som aqui e ele está tocando. Não sei o que foi que houve. Desculpem, aqui vou ter que desligar o celular. Mas vejam, essa questão da reconciliação não é um termo bonito apenas, não, né? Essa reconciliação significa equilibrar as relações e as dinâmicas, né, que estão nas origens dos aspectos chaves da discussão da gente, que é vulnerabilidade, suscetibilidade, certo? Resiliência urbana e equidade territorial. E eu chamo a atenção especificamente esse último, essa equidade territorial, porque para nós, né, que tanto da área da engenharia como da arquitetura e urbanismo, ela, segundo um dos mestres, né, do urbanismo mundial, que é o Pierre Merlin, o grande parceiro da Françoise Chouet, né, ele diz que isso deve ser a razão em si da nossa atividade profissional como urbanistas, tá? Então, a primeira questão que eu coloco para vocês é delimitar um pouco, e não é tolice quando a gente fala de conceitos e trabalha e fala de metodologias e práticas, é importante a gente saber com que bases, com que ideias nós trabalhamos, certo? Então, eu vou abrir essa conversa da gente aqui com uma delimitação inicial dos conceitos que estão associados ao tema do que a gente está falando, né? Esses aspectos de suscetibilidade, vulnerabilidade, do que é equidade, do que é resiliência, tá? Primeiramente, se a gente for imaginar o que é precariedade, a gente trouxer para a gente como um referencial a forma como o próprio IPEA conceitua os assentamentos precários, aqueles que se desenvolvem no recorte do território urbano, que é a nossa área de interesse aqui, já que estamos falando de águas urbanas, certo? Essa precariedade diz respeito a todo o conjunto de dificuldades, certo? De acesso a infraestruturas, serviços, oportunidades, equipamentos urbanos, né? Qualidade de vida de forma geral, certo? Das pessoas. Especificamente, o conceito do IPEA, falando de assentamentos, ele se foca, assim como alguns relacionados também à questão da inadequação habitacional da Fundação João Pinheiro, né, a moradia em si, certo? Mas se a gente entender o habitat urbano de maneira mais ampla, não simplesmente a casa que cobre a nossa cabeça e que nos abriga, né, você vai ver que essa relação ela é muito mais ampla, né, de precariedade, eu estou falando, né, do ponto de vista da inadequação, da exposição, né, não apenas do imóvel, mas das famílias, das pessoas, das comunidades que as conformam, né, a riscos, né, de acidentes, de desastres, né, que erroneamente muitos chamam de desastres ambientais, esqueçam, apagam esse termo da memória de vocês, porque não existe no mundo onde o homem está presente e tem a sua ação de transformação, a ação trópica, certo? Nenhum desastre que esteja relacionado apenas às questões naturais, certo? Desastre, inclusive, do ponto de vista de processos naturais, não pode ser chamado de desastre. São dinâmicas que existem, o deslizamento de uma barreira, né, uma floresta, sobretudo no Cerrado brasileiro, que se incendeia naturalmente, mas quando a gente tem a ação do homem, sobretudo, levando isso tudo, a gente não pode chamar de acidente ou desastre natural. Então, esses riscos sociais e ambientais são o foco de toda a questão que a gente tem para discutir. Na verdade, quando a gente vê essa imagem que está colocada aí, essa imagem ali da região costeira, da região dos lagos, no Rio de Janeiro, perto da Angra de Angra, não, meu Deus do céu, agora me fugiu, é Angra dos Reis mesmo, né, que está ali colocado, né, o risco, normalmente, é uma situação que não existe, ele a gente chama eu chamo ele de uma condição latente.
O risco é uma coisa que flutua sobre a cabeça das pessoas, né? Ele é delimitado, ele é condicionado se vai se tornar desastre ou acidente, né? Por uma série de questões que a gente vai detalhar daqui a pouco, de ordem tanto natural quanto humana, antrópica, certo? Ou seja, é na associação entre os elementos relativos ao como as sociedades se organizam, e obviamente você não pode dizer que essa forma de ocupação, do mesmo jeito que os morros do Recife, né, são as melhores formas de se organizar e ocupar um território, certo? Nessa forma básica de organização e de, inclusive, de disposição, de distribuição, de acesso àquelas condições que seriam necessárias para romper o quadro de precariedade, que delimitam, de certa maneira, esse estado latente do risco tornar-se realidade, materializar-se como desastre ou como um acidente, certo? Com perdas que podem ser tanto materiais quanto humanas. Essas últimas não tem como repor. Mas a econômica, sobretudo, a física, a material, impõe também perdas e, inclusive, impede a capacidade das próprias organizações humanas de reagirem e de se recomporem após esses acidentes, tá? Então, tudo isso, de certa maneira, assume um caráter que a gente vai chamar de territorial. Território, dentro do conceito geográfico, que nós urbanistas também assumimos, diz respeito não apenas aos aspectos, digamos assim, de limites de uma determinada área. Ficou até o rabisco aqui, eu acho que aqui também deu problema, isso aqui já não estava na minha apresentação, eu espero que eu tenha salvado a apresentação certa. Já vi aqui um bug, né? Mas veja, essa questão de território dentro da perspectiva geográfica que a gente aborda, que a gente também assume, ela não diz respeito ao limite apenas, ela diz respeito também a toda uma questão que está relacionada especificamente ao sítio que se ocupa, mas com todos os aspectos relacionados ao nível de renda, às condições de acesso a materiais, tecnologias, técnicas construtivas, né? E essas duas imagens mostram para a gente como os territórios se diferenciam a partir dessa lógica, que a gente está falando do conceito do que é território em si. Isso aqui é uma imagem aérea tomada da cobertura de um apartamento em Boa Viagem, né? Você vai ver aqui uma área plana, costeira, na faixa costeira do Recife, tá? E aqui a gente vai ter ali na bacia do Rio Beberibe, na comunidade de Chão de Estrelas, né? Palafitas ainda presentes durante nesse início, na terceira década do século XXI. Tá? Então, essa iniquidade, ela diz respeito exatamente à distinção, à diferença, né? ao enorme distanciamento que tem dos níveis de acesso dos cidadinos, dos moradores da cidade, né, aos benefícios da urbanização, aqueles que seriam necessários, inclusive, para eliminar condições de precariedade e de risco. Então, iniquidade territorial, de certa maneira, ela já incorpora esses dois conceitos iniciais. De um lado, da precariedade e de outro, do risco. Tá? E outra coisa que é interessante é que a essa iniquidade se opõe um conceito que é trazido pelo cara que eu já falei, pelo Pierre Merland, esse francês, né, que ele diz que a nossa finalidade como urbanistas, né, como profissionais, né, é promover essa equidade territorial. É promover as condições de planificação, de organização, de distribuição, né, e de implantação paulatina de condições melhores, né, de urbanidade, do ponto de vista da distribuição mais equânime ou equilibrada entre os benefícios que a urbanização traz. As infraestruturas, os equipamentos, os serviços sociais e, sobretudo, os serviços ambientais, que é um termo que a gente não usa muito, né, mas você saber que existe um curso d'água poluído, hoje servindo como cloaca, ele está, pelo menos, cumprindo uma função ambiental que não era dele original, que é de escoamento. Ele é um elemento de drenagem, de macrodrenagem, certo? Ele é um elemento, inclusive, de alimentação de um ciclo, de uma biota, dentro da sua pulsação em períodos de seca ou de inundação. Ele irriga, ele leva nutrientes para essas margens, a biota que se forma em torno dele enriquece, né, alimenta e reproduz uma série eu estou falando das espécies superiores, pássaros, né, roedores, etc. e tal.
eles comem e descomem sementes, que isso alimenta a vegetação, de certa maneira, abriga, cria um certo conforto ambiental, paisagístico para o homem, tá? Então, e obviamente ele é fonte também de água, e hoje a gente já não pode mais beber água em nenhum rio que urbano, nem riacho, né, dentro do Recife. Eu acho que não deve ser muito diferente de Campina Grande, tá? Então, além dela ter um vínculo territorial, essa iniquidade, ela tem expressão, certo? E no Recife, essa iniquidade, ela está muito bem demonstrada. Isso aqui, essa carta do meio aqui, é a carta morfológica da cidade, tá? A gente tem os vários elementos do relevo, né? As colinas mais aqui adiante, as planícies, a planície inundável, o baixo estuário mais inundável ainda, o ambiente litorâneo e os manguezais ainda remanescentes, tá? Além de, obviamente, toda a rede hídrica que alimenta a cidade. Se a gente olhar para a distribuição das áreas pobres do Recife, você vai ver que exatamente nos áreas mais, digamos assim, mais suscetíveis, a gente vai explicar daqui a pouco o conceito, eu sei que a maioria já sabe do que se trata, né? Exatamente nas áreas mais suscetíveis, né, seja de alagamento, seja de desmoronamento de barreiras, escorregamentos de barreiras, que vai estar concentrada a população pobre dessa cidade. E é nessas áreas também, marcadas em vermelho, estão aquelas com um risco mais alto de acontecimento de acidentes, né, que isso também se concentra. Então, precariedade, risco, né, no Recife tem a ver com águas, com os conflitos entre urbanização e águas, né, e eles estão de mão dadas, eles andam de mão dadas com a pobreza. Essa é a expressão recifense da iniquidade territorial, certo, que devemos romper, né, mas ela é representativa de uma série de outros países e de outras cidades do nosso país e de outros países, né, a respeito. E nesse sentido é impossível para mim deixar de citar sempre que eu posso uma referência que o Francisco Oliveira, o economista, um livro que ele chamou da Noiva da Revolução, referindo-se a Recife, uma cidade que sempre fomentou a revolução, a revolta, o pioneirismo, a insatisfação por ser dominada, né? Ela sempre paquerou, sempre noivou, mas nunca conseguiu fazer a revolução. E nesse livro, que é um livro quase que de memórias pessoais dele, ele fala que Recife sofre de 7 pragas. E aí ele começa a enumerar a falta d'água, a dengue, a filariose, a malária. A gente podia somar aqui a zika, a chikungunya, certo? Todas transmitidas pelo mosquitozinho, esse bichinho desse tamanho que é capaz de derrubar uma sociedade, certo? As doenças de pele e aos distúrbios gastrointestinais. Mas a 7ª praga a que ele se refere é aquela praga transversal que transforma todos esses, potencializa os riscos, né, que esses elementos todos trazem para a gente. Não é à toa que Recife hoje é o 16º hotspot mundial, né, do ponto de vista das mudanças climáticas. Não vou apresentar isso aqui, mas é importante a gente saber que ele é o lugar, 16º lugar no mundo mais vulnerável, mais exposto diante dos riscos da mudança climática, associado à subida das águas, de um lado, e outra, a todos os serviços hidrossociais que são prestados, todos referentes a esses elementos aqui, a falta d'água, a falta de esgotamento sanitário, né, a uma cobertura de saúde, a cobertura vegetal que se perde, etc, etc. Tá? Então, nesse sentido, essa é a expressão física, a materialidade que a gente tem daquilo que Bolens traz para a gente como um território hidrossocial. São várias vistas de Recife, isso aqui é o coque entre a área sul, né, das praias de Boa Viagem, e a área mais ao norte, o centro, o centro expandido, digamos assim, do Recife, tá? E Varadouro, em Olinda, Saramandaia, no Recife, Capilé, que é aquela que eu mostrei, na verdade, essa aqui não é Capilé, não, isso aqui está errado, Chão de Estrelas, tá? Então, que diabo é esse território social? Rutger Bolens, na verdade, ele é cientista social e trabalha com águas, né? Ele também é engenheiro de formação. Ele diz para a gente que ele é um elemento essencial para a gente trabalhar a equidade do ponto de vista da água. Porque esses territórios sociais, eles se materializam, né, mesmo que imaginariamente na cabeça da gente, né, numa conformação socioambiental, de uma rede que tem várias escalas. A gente pode falar da favela, a gente pode falar do bairro pobre, a gente pode falar do conjunto dos morros de uma cidade,
do conjunto de bairros que estão ricos e pobres, tá? Que eu estou falando aqui, que estão em torno, por exemplo, de áreas inundáveis, certo? Que estão espacialmente e na dinâmica social todos integrados, todos interligados. Eles são interdependentes nas dinâmicas humanas, tá? E nesse sentido, essa materialização, ele as imagina como uma espécie de híbrido, tá? Em que, nesse híbrido, podia se alinhar e se mobilizar, né, tanto os aspectos naturais quanto os sociais, os aspectos biofísicos como os culturais, o hidrológico e o hidráulico, o material e o político. Olha que complexidade. No final das contas, o território social, ele é a representação, a materialização dessa rede socioambiental que expressa esse desequilíbrio entre natural e social, biofísico e cultural. E aí, cultural é importantíssimo, a gente vai falar dele daqui a pouco, hidrológico e hidráulico, material e político. Opa! Gente, eu acho que eu estou... Bom, mas eu vou seguir aqui. Aqui era para a gente estar apresentando na verdade, o conceito, tá, do que seria resiliência urbana em si. Eu vou simplificar rapidamente. Resiliência, como um termo geral, é a capacidade de um sistema, né, ou de um organismo, de um indivíduo, de se recuperar, de se restabelecer diante do impacto de uma externalidade. Tá? A gente pode falar, por exemplo, de uma ameba. Se você cortar a ameba ao meio, você só vai conseguir uma coisa, duplicar a ameba. Entende o que eu estou dizendo? Ela tem uma capacidade, né, de restauração, inclusive ela se adapta aos meios do ponto de vista, algumas delas, né, a ameba, não sei se é única, mas tem alguns que conseguem estar no meio mais ácido, outro no meio mais, como é que a gente chama? Neutro, né, o que for, tá? Mas, do ponto de vista da cidade, é a capacidade não que a cidade, nem que a sociedade tem para reagir e se reestruturar diante de um acidente, dessa externalidade, né? Na verdade, diz respeito aos sistemas humanos dentro da cidade que se organizam para reagir. E aí eu estou falando desde a família que está dentro de uma casa, que tem condições de reconstruir, certo? Como todo um sistema urbano que você tem condições, por exemplo, para trabalhar numa perspectiva não apenas reativa do que a resiliência traz, para poder evacuar as pessoas de áreas de terrenos destruídos, né, relocá-las, né, pensar nas formas de distribuição das infraestruturas, planejar para evitar mais adiante mais acidentes, onde se pode, onde não se pode ocupar, certo? E nesse sentido, a gente tem um aprendizado muito grande, por isso que eu queria introduzir esse conceito antes aqui, de um programa que surgiu em 2001 em Pernambuco, eu estou dizendo na região metropolitana de Pernambuco, depois de graves acidentes, foram 107 mortes, tá, por deslizamento de barreiras, atingiu praticamente todos os municípios da região metropolitana, tiveram perdas humanas além das materiais, certo? E ele virou a chave dessa lógica da resiliência apenas como reação e mudou. Hoje eu não enfrento mais o risco em Pernambuco, na região metropolitana, e isso influenciou as políticas públicas federais, né? Reagindo. Eu tento evitar. A minha ação hoje não é reativa, a minha ação ela é de ordem preventiva, certo? Nesse sentido, a abordagem do risco é a chave, certo? A busca da equidade, né, como um vetor de transformação do espaço urbano, é pensado no Vivo Morro no sentido de você garantir o fundamento principal do que é a questão da equidade territorial. As condições mínimas de vida em qualidade, em equilíbrio para todos, inclusive os que moram no morro, inclusive os que moram na área alagável, tá? E aí sim entram os dois conceitos, que eu não vou separá-los, eu vou falar sobre eles, de suscetibilidade e de vulnerabilidade. O risco, que eu disse para vocês que é uma situação latente, ele se conforma, ele toma corpo e pode se materializar e deixa de ser risco, é uma realidade em acidente ou em desastres, né? Através da conjugação de dois elementos. Elementos que têm um viés físico-ambiental, certo? Que é esse viés ligado, por exemplo, ao meio físico que a sociedade humana, suas estruturas, ocupam. Tá? Eu estou falando aqui
por exemplo, né, do tipo de solo, do relevo, se é em declive ou se é alagável, se é baixo, se é muito alto, se é muito inclinado, tá? Vou falar da cobertura vegetal, da drenagem existente sobre ele, certo? Da suscetibilidade em geral, ou seja, das condições que esse terreno tem de fragilidade. E a esses elementos aí, físico-ambientais, ainda estão associados, por exemplo, o regime hídrico, tá? A pluviometria, né? O clima, tudo isso que está, nesse momento, em plena transformação. Né? A gente já sabe o que está acontecendo, mas a gente não tem ainda um equilíbrio, né, suficiente para a gente poder trabalhar como os hidrólogos gostam de trabalhar, com os cenários, né, de precipitações, chuva de projeto, de 20, de 5, de 10, de 20, 100 anos, de 50 anos. Não, a gente não tem mais isso, a gente perdeu essas referências. Tá? A gente só sabe que os eventos extremos, eles estão mais frequentes e mais intensos, certo? Mas veja como só apenas um elemento aqui físico-ambiental, né, que diz respeito à suscetibilidade, né, já dá uma dor de cabeça para a gente. Quando a gente vai para o campo da vulnerabilidade, e aí muita gente fala de vulnerabilidade, a situação pessoa vulnerável, pessoa em situação vulnerável, morador de rua, ou pobre, é muito mais amplo essa noção. Não é que esteja errada essa aplicação nesse sentido, mas do ponto de vista das estruturas urbanas que a gente está tratando, tá, essa vulnerabilidade ela vai muito além disso, de uma questão econômica ou de renda, tá? Ela diz respeito a um conjunto de elementos, assim como o outro é físico-ambiental, socio-territoriais. E a gente já conceituou o território, né? E diz respeito à sociedade, às organizações humanas, tá? Então, na verdade, ela, assim como o outro diz respeito à fragilidade do meio que o homem ocupa, tá? Essa diz respeito a predisposições que os sistemas têm, né, de se expor ou até mesmo provocar esses acidentes. A gente viu aquele caso ali em Angra do Reis, né? A gente vai ver nas áreas ocupadas pelas palafitas do Recife que aquilo não é uma forma adequada de se ordenar, de se planejar, de organizar o território. Isso pode ser um elemento detonador do risco, transformador isso em acidente. Então, na verdade, gente, isso não diz respeito apenas à questão de você ter ou não ter capacidade material para isso. Você precisa planejar, você precisa mudar a cultura, deixar de ser reativo para ser preventivo, certo? Você tem que começar a mapear o que pode e o que não pode ocupar, deixar espaço para as águas, por exemplo, que é um dos conceitos que a gente vai tratar aqui, tá? O espaço para as águas, que é um grande conceito de transformação das cidades hoje, certo? E o que é que acontece? Quando a gente está falando de risco, do ponto de vista físico-ambiental, a gente tem um elemento que diz respeito ao perigo, que esses elementos relacionados à suscetibilidade têm, no sentido de probabilidade de ocorrência de acidentes. Por exemplo, um dos grandes mapeamentos do Vivo Mouro foi saber quais eram as áreas com solos mais suscetíveis a deslizamento, seja que eram mais, aqueles que em pontos onde existia maior nível de precipitação ao longo do tempo, certo? E ocupados. Então, esse conjunto de elementos gera uma maior possibilidade de ocorrência de acidentes, que significa um maior perigo. Do mesmo jeito, se a gente for ver pelo lado sócio-territorial, aqueles territórios que estão mais mal estruturados, dentro como sistemas urbanos, certo? Eles também estão mais expostos, né? Um nível de exposição maior a esses riscos, né? De duração e de intensidade, certo? Na verdade, de concentração desses riscos associados aos aspectos socio-territoriais, tendem a sofrer mais, a estar mais expostos, porque a duração e a intensidade dos acidentes e a capacidade de recuperar-se deles é maior. Eu não sei se eu estou sendo claro nisso, mas é fundamental, então, a gente trabalhar a partir desses elementos, certo? Suscetibilidade, vulnerabilidade. Os outros dois a gente já falou, né? Resiliência e iniquidade ou equidade territorial. Bom, aí vem a grande questão. E aí, daí? Como é que a gente vai abordar essa questão? Eu vou trazer para vocês que as águas, a forma como a gente pode pensar as águas, pode nos ensinar a respeito disso. Isso tem a ver com um ponto de vista que é do desenvolvimento sustentável, mas não vai ser, de certa maneira, o nosso foco. A gente vai falar de resiliência e da promoção da equidade urbana sobre essa ótica, mas vamos muito mais além do que isso, tá? Primeira grande questão, como eu já disse para vocês, a abordagem da gente tem uma motivação. A gente já explicou que o maior objetivo da gente como urbanista é promover o ordenamento territorial que deve gerar uma certa equidade territorial.
Esse é o livro que eu tiro essa citação, é uma bíblia, na verdade, do urbanismo na França, na Europa, na verdade, né, dos dois, do Pierre Merlin e da Françoise Chouet, que é o dicionário do urbanismo e do planejamento, digamos assim, tá? Do mesmo jeito que existe um outro conceito que se sobrepõe na busca dessa nossa ação profissional como um eixo transformador da cidade e da sociedade, que é enfrentar a iniquidade, diz respeito a criar modelos sustentáveis da produção do espaço. Isso em Assis Sack, que é outra pessoa que morou no Brasil, trabalhou no Brasil, eu tive a sorte de ainda tê-lo como professor na École de Ciências Sociais, né, na França, em Paris. Então, esses conceitos todos que a gente coloca, às vezes, como uma questão muito abstrata, né, ele tem materialidade, tá? E a materialidade que se toma hoje, ela diz respeito muito à lógica, né, de deslocar o foco, né, do desenvolvimento, né? Não é mais a questão da artificialização, de ter indústrias, de ter fumaça. Antigamente, a gente tinha a medida de desenvolvimento da sociedade pela quantidade de chaminés fumaçando dentro da cidade, né? Hoje, não. Hoje, a gente tem que já pensar, como outra colega lá francesa, a Sandrine Rodack, que ela dizia o seguinte: esse desenvolvimento urbano, para ser sustentável, ele tem que ser fruto da capacidade dos homens, e obviamente o papel do urbanista é fortíssimo, de equilibrar as relações entre o sistema urbano relacionado ao artefato, esse elemento artificial que a gente cria, que é a cidade, certo? O ambiente humano, as relações de desigualdade que já existem, reduzi-las, né? Distribuir melhor as oportunidades e o natural. E esse é o grande aspecto. Isso aqui é a capa de um livro do Jeff Goldel, que é A Cidade, a Água Virá, falando exatamente das tendências, né, dessa subida das águas do mar, né, e o afundamento, porque ao mesmo tempo que a gente tem o mar subindo, a gente tem a cidade sofrendo subsidência, então a gente está abaixando, né, e ele diz que isso, na verdade, vai mudar o mundo civilizado, a forma da gente pensar, a nossa cultura urbana. Do mesmo jeito, a gente tem hoje uma tendência de trabalhar a partir de soluções, de abordagens baseadas na natureza, nature-based solutions. Tá? Então, isso é um elemento também que está sendo discutido. Isso aqui é um laboratório, Lab Verde, da Universidade acho que é de Campinas, se não me engano, tá? E trabalha com um urbanismo sustentável, muito com enfoque da paisagem, né? Um elemento de resiliência, tá? E eu digo num texto que a gente publicou recentemente na Revista Brasileira de Ciências Ambientais, que frente às alterações do ambiente urbano, para a gente construir a resiliência, a gente tem que criar outros elementos, né, de contraposição dos aspectos físicos e sociais. E, sobretudo, nos aspectos de ordem física, pensar que o natural, ou aquilo que resta de natureza, como dinâmica dentro da cidade, tem que ser pensado também. Bom, isso posto, a gente tem uma série de elementos aí que a gente já pode citar. Isso aqui, por exemplo, é a imagem, né, de como a gente pode melhorar essa capacidade e a qualidade de vida, isso na beira dos rios urbanos. Isso aqui é um bairro do Recife que chama Graças, tá? Em que está se propondo, do mesmo jeito que vocês estão vendo do lado direito, já no bairro da Madalena, tá? Separados apenas pelo rio, né, de se reproduzir essa mesma solução de 4 faixas, né, viárias aqui, inclusive penduradas sobre o rio. Houve a resistência dessa população e foi chamada a universidade, o mesmo grupo do INCIT, que tinha, sob contrato da Prefeitura do Recife, desenvolvido o projeto do Parque Caparibe, desenvolveu essa solução. Tá? O que é que essa solução traz para a gente? As 4 vias ou a mobilidade ativa ou suave, que eu gosto muito do termo, a mobilidade suave, né, pedestre, o ciclista, certo? Então, essa nova relação das próprias densidades, né, das próprias formas de pensar a morfologia urbana, sobretudo no que diz respeito aos espaços públicos, lineares, não lineares, né, no sentido que outra colega brasileira diz que é tentar buscar promover a saúde dos ecossistemas ecológicos que constituem
a base do quadro físico, material das cidades. Certo? Então, esse é o nosso desafio. Bom, isso posto, esse desejo de natureza, que gera uma série de controvérsias, digamos assim, é um elemento central de provocação para a gente, né? Há um conflito muito forte desde da lógica, você não sei se você sabe, mas a ideia de natureza, Henri Lenoble fala para a gente, né, que a ideia de natureza só existe quando o homem passa a artificializar o universo. A natureza nada mais é do que a oposição daquilo que é o artificial, aquilo que é produzido pelo homem, certo? Então, na base desse conflito, a gente tem que repensar, a partir desse conflito de base, na verdade, da própria conceito de natureza, né, a gente tem que buscar melhorar essa interconexão. Essa é a capa de um livro da colega Liz Bourdeau-Lepage, que é Natureza na Cidade, Desejos e Controvérsias, né, em que ela tenta buscar essa lógica de reaproximar o urbano e o natural, colocando de lado, esquecendo, né, a instrumentalização da natureza apenas como recurso para promover a artificialidade, né, e revelar uma face oculta, inclusive não pela visão do técnico planejador urbano, mas dos próprios cidadinos. Não apenas demandas, mas desejos também. E é belíssimo esse livro, curtinho, fácil. Aí vem a grande questão e a gente vai retomar. Como é que a gente aborda, nesse sentido, os caminhos para romper a iniquidade e promover a resiliência? Eu decompus aqui na esquerda, depois vocês vão perceber, aquele quadro, né, relacionado ao viés físico-ambiental da suscetibilidade, um nível de fragilidade meio físico, para mostrar para vocês, por exemplo, como se configura a territorialidade e como, com o tempo, a gente não melhora, a gente acaba piorando as coisas, tá? Em 1999, a gente tinha um parque manguezal do Recife dessa maneira aqui, tá? Século XXI também, a gente cria um monstro chamado Parque dos Manguezais, que está implantado aproximadamente nesse sentido aqui, ó, nessa areazinha aqui. Eu não consegui outra imagem melhor para demonstrar, mas é só para vocês verem. Aí, só nessa ação, nós perdemos 240 hectares de mangue. Certo? Lembrando que, quando eu interfiro num ambiente frágil, eu amplio as condições de suscetibilidade. Se eu já não tenho mais o mangue, que é um elemento amortecedor, filtrante, né? Que é um elemento, inclusive, do espraiamento das águas com a subida, já prevista, não, já em curso das águas do mar, eu estou ampliando o nível de fragilidade, obviamente, eu estou ampliando as condições de suscetibilidade. Do mesmo jeito, se a gente for para aquele viés físico, aliás, socio-territorial, relacionado à vulnerabilidade e à organização dos sistemas e como eles estão mais expostos aos acidentes, isso aqui é uma imagem de 1950, né, dos mucambos do Recife. E se fez uma erradicação através de uma ação do antigo governador Agamenon Magalhães, que era uma espécie de interventor do Vargas aqui, né, em Pernambuco, e isso aqui representava uma cultura, inclusive, ancestral. O mucambo, na origem, era uma tipologia construtiva, né, africana, que foi aqui, tomou a pecha do negativo, do ruim, porque era o lugar onde os negros forros, né, depois da libertação da escravidão, foram parar nas cidades. Bom, eis que até hoje, isso é um extrato daquela imagem aqui, essa comunidade aqui, a comunidade do Bode, tá? Eis que estamos ainda já no século XXI, terceira década do século XXI, que esse ano inicia, certo? Vivendo nessas mesmas condições. É porque não dá para fazer um zoom, mas essa área aqui a gente visitou. Isso é uma imagem muito próxima daquela que eu mostrei para vocês de Chão de Estrelas, certo? Ou seja, nós continuamos ainda pensando muito e investindo muito mais em botar carros de bacana passando uma figura aqui, nesse 1,3 quilômetros, certo? Sozinhos dentro do carro, do que pensando em promover a maior qualidade de vida dessas pessoas e proteger a cidade, não só essa comunidade, mas a cidade como um todo, diante dessas mudanças que estão acontecendo, tá? E é simples fazer essa relação, eu estava falando da relação das águas, como a gente tem que aprender com elas, né? Como o vetor água, um elemento-chave para a compreensão do risco, do cruzamento dessa suscetibilidade e vulnerabilidade, é importante. O Recife fez um esforço em 2014, na verdade foi a publicação, foi um esforço de quase 2 anos, para a promoção de um atlas das infraestruturas das comunidades de interesse social no Recife, em que se mostrava exatamente
o quadro dessa iniquidade territorial, certo? Em termos de acesso às infraestruturas e serviços urbanos básicos do saneamento, tá? Isso era antes feito por uma autarquia, que era a SANEA, a Autarquia de Saneamento Ambiental do Recife, tá? E, na verdade, o que resulta com o mapeamento dessas comunidades é uma visão de que elas são as favelas, as áreas pobres, os assentamentos precários da cidade. Nesse trabalho, se caracteriza claramente qual é o território hidrossocial do Recife. E o vetor água, amplo, eu não estou falando aqui de drenagem, eu estou falando aqui de saneamento ambiental como um todo, que, não sei se vocês lembram, o conceito inicial, inclusive, do próprio saneamento ambiental, que foi retirado, né, da lei do saneamento, que envolvia o planejamento, o ordenamento da ocupação dessas áreas, né, do ponto de vista da disposição, do abastecimento, isso tudo a gente deixou lá para trás, tá? As assimetrias do Recife, lá se constitui, isso é uma imagem que eu desenhei e um colega insistiu, isso está numa publicação que a gente fez em conjunto, um grupo de pesquisa, o Resolville, lá na França, né? E eu fiz um esquema num quadro lá no grupo de pesquisa, o pessoal pediu para eu botar no livro, mostrando que existe essa digamos assim, uma divisão de abordagens no Recife. Existe uma cidade, a montante, que são os morros, que na minha tese eu chamo da cidade epífita, já que a jusante, a planície inundável, outra figura mais genial do que eu, muito mais sabedora do que eu, que era o Valdemar de Oliveira, né, já tinha chamado da cidade anfíbia, né? Então, a gente tem trabalhos e tem uns desafios distintos. Aquela história que eu disse para vocês do aspecto escalar, né, que o território hidrossocial materializa para a gente, né, está muito bem expresso aí. Nos morros a gente tem um determinado tipo, né, de desafios, sobretudo a questão do escorregamento, da drenagem, dos acessos, né, da suscetibilidade dos solos a escorregamento, né, e embaixo a questões relacionadas à inundação, né, a própria contaminação por águas poluídas quando as águas sobem, tá? Então, é fundamental para enfrentar... Aqui eu trato das 7 pragas do Recife, mas a gente pode ter 7 pragas também em Campina Grande, no Rio Grande do Norte, em outras cidades do país, tá? Que é conhecer bem esse território, a abordagem territorial, a partir da lógica do território social é fundamental. E adotar uma abordagem abrangente, integradora, interdisciplinar, deixar, e eu acho assim, fantástico, né, Mauro, você está convivendo aí com o pessoal da hidrologia, da área de recursos hídricos, o pessoal da área de drenagem, o pessoal que faz modelagem. A gente não tem ainda no Recife, na própria universidade, essa aproximação maior, disciplinar, tá? Isso eu estou falando disciplinar, isso é um ponto. Se a gente for falar do ponto de vista também do setorial, dentro do próprio setor de água já existem separações muito graves. A drenagem é pensada no município, não dialoga com o esgotamento sanitário. Às vezes com a destinação, coleta e destinação do lixo, certo? Os recursos hídricos não dialoga com o abastecimento de água, e por aí vai. É tanto que a gente está participando de um trabalho nos morros do Recife que tem um problema. Bom, a Compes, a empresa estadual de abastecimento, levou água para todos os morros. A questão é, como é que se desce essa água? A água que chega, sai. E sai usada. É esgoto. Como é que a gente vai fazer isso tudo? E existe uma associação também com acidentes relacionados à má gestão desse processo. Bom, então esse quadro fala muito. Aqui é somente para mostrar para vocês 2 questões. Primeiro, quais são os eixos de mudança, tá? Pegando aquele mesmo esquema, tá? da composição dos elementos de formação das condições de risco, tá? A gente pode dizer que, do ponto de vista, certo, dessa relação dos níveis de fragilidade do meio físico e a predisposição aos acidentes, o ordenamento territorial que está nesse viés socioterritorial da organização dos sistemas humanos é a chave. Não adianta a gente tentar transformar por obras físicas, né, ou soluções, medidas estruturais, como o jargão técnico diz, se eu não mudar a cultura e a forma de organizar essas ações. Até para dizer o que eu tenho que fazer, que é mais importante, mais estratégico.
por ordem nos investimentos, por ordem nas intervenções. Ordenamento, planejamento é a chave dessa mudança, tá? Do mesmo jeito, quando a gente fala do perigo e da probabilidade de ocorrência de acidentes, ou do nível de exposição das comunidades e a exposição delas maior e mais intensa aos acidentes, tá? A gente tem um elemento que é grave, a gente está em plena mudança climática. Há uma incerteza até nas ações que nós devemos fazer para poder equilibrar isso aí. Qual é a chave disso tudo, dessas mudanças? Está exatamente na prevenção, nesse eixo de conjugação de suscetibilidade, vulnerabilidade, perigo e nível de exposição. Prever, mitigar, atenuar, esse é o foco da resiliência. Tá? Essa é a chave da mudança. E outra coisa, muitas vezes essa mudança diz respeito ao abandono de práticas existentes. No Brasil, hoje, a gente ainda trabalha saneamento básico com uma perspectiva higienista, né? Aquela que é baseada na transferência do problema, na condutividade, como dizem os colegas engenheiros, né? Eu trago, coleto tudo aqui, água, esgoto e jogo fora. Quem tiver lá a jusante que se vire, tá? Então, isso diz respeito à mudança cultural, por isso aquela chave tão grande. E nessa mudança cultural, a primeira delas é a mudança da própria forma de pensar, os nossos paradigmas. E essa mudança, ela está baseada exatamente naquela relação que eu mostrei para vocês, né, de repensar o lugar da natureza na cidade, sabe? Isso aqui é um esquemazinho, gente, muito interessante, de como é que você pode imaginar uma cidade, a maioria, Recife aqui cabe muito bem nisso, né? Você tem um centro urbano, né? A área histórica, você tem uma área periférica, suburbana, uma área que já é de transição rural, né? Espaços, inclusive, de mananciais, etc. e tal. É preciso pensar isso como um conjunto. Não adianta a gente continuar fazendo projeto, fazer planejamento por projeto. Vou resolver o problema aqui do alagamento aqui. Vou fazer um canal e jogar a água toda para baixo. Não é assim. Então, emerge aí um conceito que já vai fazer mais de 10 anos, que surge como uma iniciativa de planejamento territorial na Austrália, que é o urbanismo, na verdade, é o desenho urbano sensível às águas, que hoje a gente aborda como urbanismo sensível às águas, né? E aí eu vou citar esse QAG, nada mais é do que o grupo, né, gestor nacional, tanto no nível dos municípios e das regiões da Austrália, o governo federal, certo? Que eles trazem a norma geral, certo? O conceito do que é o desenvolvimento do desenho urbano sensível às águas. É o seguinte, nada mais é do que integrar planejamento urbano com gestão, proteção e conservação do ciclo urbano da água. O que é que eles estão dizendo aqui para a gente? A partir da água, certo? É que deve partir o planejamento. Não que vai partir do setor de água. Ele tem que dar no planejamento. Isso é outra coisa. Alexandre Burhan, que é um canadense que trabalha com isso, ele diz muito claramente, é no campo do ordenamento territorial urbano, do nosso velho e bom urbanismo, do planejamento urbano, que deve tudo ser colocado. Só que o urbanismo não pode fazer isso separado da hidrologia, do saneamento em geral. Tá? Então, para que se garanta essa gestão de água sensível aos processos hidrológicos, ecológicos, naturais, ao famoso ciclo de águas urbanas, certo? Isso tem que haver, essa integração. Essa integração está, inclusive, na Lei das Águas, essa mesma, que preconiza a mesma coisa, mas não com essa força. Não dizendo que a questão da relação cidade-água ou estruturas urbanas, humanas, água, é a chave do negócio. E é interessante que nós estamos aproximadamente na mesma posição do ponto de vista geográfico, né, que a Austrália, certo? E tem outros aspectos aí que eu gosto muito de trabalhar, a questão do desenho urbano, do urbanismo sensível às águas, como elemento de partida dessas mudanças, porque ela traz, na verdade, uma série de aspectos que são trabalhados em outras abordagens. A gente vai ver daqui a pouco, né? E a maioria delas, gente, da forma de pensar ou repensar, tentar repensar, é isso que eu chamo dos pares dicotômicos, né, dos paradigmas tradicionais e os novos, certo? Na verdade, isso parte de uma autocrítica já na década de 70. Isso tem outro autor, que é
Agora esqueci o sobrenome dele. Bom, mas é um livro organizado pelo Bertrand Chocard, que é a enciclopédia da hidrologia e do saneamento, né, francês, né, em que um colega lá da École de Pont, ele colocava o seguinte, na década de 70, os engenheiros começam a perceber, já lá atrás, que não adiantava fazer canal, que não adiantava impermeabilizar, de fazer obras físicas monstruosas, barragens, barreiras, o que quer diabo seja, certo? Porque a água era maior. E descobriram, olha que coisa maravilhosa, que não adiantava tentar domar água, você tinha que, como princípio, partir de que isso faz parte daquela relação que a gente falou do território social. Isso tem a ver com como a sociedade se organiza, como as pessoas estruturam, como se planejam, como se relacionam com a natureza. Então, os pares dicotômicos que você vai ver dentro do paradigma tradicional, que é artificializante e controlador, versus o natural e sensível, é muito, muito forte. Tá? Eu pensei algumas. Por exemplo, quando você fala do higienismo, eles vão falar da transferência. Tá? O primeiro grande projeto de saneamento de Paris, por exemplo, que trouxe a ideia do tout à l'égout, né? Tudo para o esgoto. Águas servidas e águas pluviais, tudo junto, tá? Mas joga isso fora daqui. Hoje a gente fala de retenção, de retardamento, né, da inundação, certo? De captação na fonte, não, na origem, de reuso, tá? Eles falam de controle dessa doma da água pela engenharia civil. A gente fala da convivência. Não adianta lutar contra um inimigo que você não vai conseguir, vá fazer as pazes, tem a ver com a conciliação que eu estava falando no título. Eles tratam da artificialização. É a engenharia civil, é o gênio e a capacidade humana que comanda. Aqui a gente já está começando a aprender, a partir daquela abordagem do baseado na natureza, a mimetizar soluções, imitar, aprender com as águas, aprender com as suas dinâmicas e com os meios nos quais ela se revela, tá? A gente falava muito do revestimento, exatamente dentro daquela ideia de transferência, mais rápido, melhor, né? Revestimento de laterais, de bordas, de canais, de fundo, etc. E tal. Às vezes, tubulação total, né? A gente fala da permeabilização dos solos e pelo menos dos fundos para ver o fluxo, né? A vazão de superfície desses lençóis freáticos, né? Eles falavam da retificação, do alinhamento, uma linha reta, que era a linha do racional, também relacionado a essa lógica, né, do racionalismo a todo custo. A gente já fala da sinuosidade, a gente já sabe que ela permite uma redução das velocidades. A gente já coloca, ao invés do revestimento de fundo todo impermeabilizado, você já começa a botar pedras para você ter, inclusive, a oxigenação dessas águas, né? Eles, poucos no início, né, mas no geral, boa parte das soluções são feitas nos cursos d'água, são transformadas em canais, inclusive para jogar dejetos, né? E a gente começa a falar de remediação. E aí remediação remete a gente a outra grande elemento dessa mudança paradigmática, tá? Inclusive no urbanismo sensível às águas, como em outras tendências, você usa muito como a gente chama, o prefixo ré, que pode ser tanto um desejo de mudança, né, ou interpretado erradamente como um regresso ao passado. E eu estou falando não necessariamente... Opa, desculpa aqui, faltam 10 minutos para completar, vou completando aqui já, tá? De voltar atrás, no sentido de você pensar idilicamente que você vai refazer a natureza, botar aquilo que existia antes no começo. Não é voltar ao passado, ao que se praticava, não. Entendeu? É muito mais nesse sentido, eu acho que a gente deve adotar com esse desejo de mudança mesmo, dessa adaptação, dessa reconciliação. E a gente vai ouvir termos como remediar os impactos ambientais, baseados na ação da reconstituição do ambiente. Esse aqui, o remediar, de reconstituição, é exclusivamente uma ação reativa. Ela é necessária, mas antes de reagir, o ideal era reabilitar as condições ecológicas, que podem permitir o controle parcial dos impactos dessas águas dentro da cidade, tá? Revitalizar as condições ambientais, conservar, preservar, recuperar. Tem trabalhos fantásticos ainda na área do urbano, por exemplo. Quem tiver a curiosidade de conhecer o Drenurbis, a experiência levada a efeito pelos colegas lá
de Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, financiado pela ONU, que eles, no Parque 1º de Maio, por exemplo, eles replantaram, refizeram um plantio nas margens e descobriram 4 nascentes dentro de uma área pequeníssima. Todo mundo ficou assim, surpreso, né? Então, brotou a água, as árvores permitiram essa rebrota, essa subida dos lençóis freáticos. A gente vai falar de renaturalizar os ecossistemas, restabelecer a biota, as suas dinâmicas, restaurar as funções ecossistêmicas e, obviamente, ao restaurar essas funções ecossistemas, eu estou dando apoio ao cumprimento dos serviços ambientais que esses elementos aquáticos, né, hídricos, hidrológicos, né, permitem para a gente. E, finalmente, o que eu gosto mais, que eu acho que, para mim, ele trata do geral, que é recuperar os ecossistemas e as dinâmicas, baseado, inclusive, dessa recuperação em todos esses elementos, né, de renaturalização, de restauração, né, que é replicar, imitar o que a natureza já nos ensinou, tá? Todas essas saem da natureza reativa, que é necessária às vezes, né, mas elas têm uma natureza mista. Elas balançam os dois pontos da questão. Um outro elemento que se coloca é a complexidade, né? A gente não pode pensar que a gente vai trabalhar apenas com obras físicas dentro do enfoque, né, da engenharia, que a gente fala, as ações ditas estruturais. Obras com projetos completos, se a gente quiser traduzir melhor. Né? Há uma relação muito forte, mas o peso das não estruturais, os planos, as normativas, o planejamento, a educação ambiental, a mudança cultural de moradores, de cidadinos, como de técnicos, né? Visando essa convivência, a resiliência é secundária, né? E, na verdade, devia ser o contrário, tá? Inclusive, nessas discussões, no próprio observatório, a gente tem trabalhado, eu gosto muito do termo que é usado pelo Juliano Ximenes, lá de Belém do Pará, que ele diz que essas ações não são não estruturais, elas são estruturantes, certo? É o enfoque territorial daquela questão que eu tinha dito para vocês. Lembre-se do aspecto da vulnerabilidade, é a forma como os sistemas e as estruturas humanas se organizam, que são uma das chaves para você viver, conviver e compreender o elemento da suscetibilidade, reduzir o perigo e reduzir o nível de exposição, certo? E saber, obviamente, que um dia a água virá, né? Talvez com mais regularidade. E a gente precisa, nesse sentido, saber viver com isso aí, tá? No mesmo abordagem da complexidade, eu falei rapidamente, vou passar isso aqui mais rápido, porque a gente só falta 5 minutos, né? 6 minutos, mas se a gente pensa, né, essa integração entre setores que eu disse para vocês, de políticas urbanas, ela é essencial, né? Os gestores públicos hoje que trabalham, por exemplo, com ordenamento territorial, que é o campo do planejamento, né? Estou falando basicamente aqui a questão de controle urbano, de paisagem, de transporte, de defesa civil, da própria habitação, da gestão dos resíduos sólidos, tá? Isso tudo está incorporado, né? Tem algumas interfaces, por exemplo, com a saúde, os resíduos sólidos, a erradicação de vetores, a própria questão da lógica da água potável, né, tratada, do escoamento e tratamento de águas servidas, né, da drenagem de águas pluviais, tem relação já imediata com isso, tá? Inclusive, nessa interface entre saúde, né, isso aqui já é dentro da área das políticas setoriais de água, seja de recursos hídricos, seja de saneamento, né, seja de meios aquáticos, que a gente não trabalha no Brasil dessa maneira, né? Por exemplo, se você for ver o impacto que desmatamento, né, da Amazônia provoca sobre a incidência de chuvas, né, no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, você vai parar para pensar 2 vezes, né, como gestor público do norte e obrigar o sul e sudeste, do sul e sudeste, obrigar os gestores públicos nacionais do norte a segura aí, cara, porque aí vou ficar sem água, né? O rio voador, os rios voadores, né, da nossa ilha, que é a Amazônia, existem. Eles é que alimentam esse sistema lá embaixo, certo? Então, não adianta você pensar isso sem pensar nos meios aquáticos, sem pensar nos ecossistemas, tá? E, sobretudo, hoje, já no centro-oeste e sudeste do Brasil, a gente está perdendo a capacidade de usar os cursos dos rios, certo, como eixo de navegabilidade.
Tá? Então, isso tudo se mistura. Se a gente não integrar as ações, né, a gente também não resolve. Tá? E outra complexidade que eu acho interessante do urbanismo sensível às águas é essa capacidade de abranger abordagens que outros, você já deve ter ouvido falar de vários deles, né, das infraestruturas verdes, certo? Que está baseado, sobretudo, na questão das melhorias ecossistêmicas, certo? Mas não apenas disso, isso tem elementos da paisagem, tem elementos do clima e tem elementos também de prestação de serviços ambientais, tá? O desenvolvimento, os empreendimentos de baixo impacto, tá? Que foca numa escala que é mais do lote ou da parcela, de um pequeno empreendimento ou de um pequeno empreendimento de parcelamento, de desenho de uma nova área da cidade, ou própria a edificação, né, de um imóvel, tudo isso, tá? Em que você tenta, nessa pequena escala, replicar essas dinâmicas naturais. Os sistemas de drenagem urbana sustentável, né, que mexe muito com a lógica dos parâmetros de uso e ocupação, em que você deixa mais espaço, restringe a impermeabilização, né, e impõe uma tentativa de controle de convivência, e numa escala mais larga, a trama verde e azul, que inclusive orienta o plano diretor de Belo Horizonte, uma participação de colegas lá da UFMG, né, Roberto Montemor, a Heloísa, o Geraldo Magela, né, que é do ordenamento territorial em larga escala, inclusive. Ele nasce na França, e primeiro, depois vai para a Europa, com um planejamento de expansão rural, tá? Então, é necessário mobilizar esse leque de intervenções práticas, tá? É necessário também, já estamos terminando aqui, viu, gente? Trabalhar em várias escalas. Isso aqui é um elemento da minha tese, em que você vai ver soluções por soluções, de acordo com as escalas, né, referentes a vários projetos, né, de pequena escala. Você tem coleta e uso de águas, jardins de chuvas, valas drenantes, permeabilização do solo e por aí vai, né? Ou seja, está trabalhando no plano da microdrenagem, já na macrodrenagem ou da meso, se a gente quiser falar, da mesoescalas, as bacias de retenção, os próprios jardins filtrantes que passam a se tornar, na verdade, elementos maiores, fazendo parte da paisagem e por aí vai. Até você trabalhar no nível da macroescala, que é a solução da escala hidrográfica. Ou seja, isso aqui atende um pouco a chamada que o cara que eu já falei para vocês, que é o Bertrand Chocat, dizia, é preciso fazer o controle na origem. Eu uso fonte, é o vício, viu, da origem, mas na origem. Tá? Então, na França existe, por exemplo, a normativa da vazão zero. Você é dono de um terreno, toda a água que cai no teu terreno é mesurada, é medida, e você precisa guardá-la ali, né, para reuso. Mas só que eles financiam essas soluções, no nosso caso não tem. Né? As soluções aplicadas às diferenças territoriais, né, desse tremendo território social. Isso aqui são traduções gráficas para as indicações também está no mesmo livro, depois eu posso passar para vocês, né? Das soluções do Vivo Morro, em termos de distanciamento, o uso da coleta de água, o redutor de velocidade de águas de chuva, certo? Ou seja, esse controle na origem ele pode ser posto em diversas situações. E essa aqui, finalmente, é o esquema do próprio da própria COAG, né, para a abordagem nas várias escalas e soluções do desenho urbano sensível às águas, certo? E aí, eu estava pensando em fechar isso com reflexões mais amplas, mas deu problema e eu perdi o restante dos slides. Mas, veja, a gente tem que pensar que essa questão que a gente está falando de equidade territorial diz respeito à inclusão social. Ele é fruto dessas transformações, mas, sobretudo, fruto de uma transformação do modo de vida, da forma como a gente pensa a produção do espaço hoje, que tem que ser transformada. E isso é radical. A gente não pode seguir fazendo cidade do jeito que nós estamos fazendo. E esse aprendizado com as águas diz respeito à famosa gestão integrada dos ciclos de águas urbanas nas cidades. Tá? Esse é o CIRIA, que é uma organização internacional baseada na Inglaterra, que trabalha inicialmente com drenagem urbana sustentável, mas que eles também têm muita publicação sobre desenho urbano e urbanismo sensível às águas, tá? Eles mostram para a gente aqui que a gente tem um ambiente onde se deve integrar os ramos, os campos do desenho urbano e do paisagismo, do planejamento e da vivência e apropriação, tá? Quem faz a concepção urbana, quem ordena a cidade em nível macro, na verdade, se a gente fosse pegar por escala, né?
quem ordena a cidade, quem atua pontualmente para desenvolver os projetos de concepção, do ponto de vista das densidades, de formas, quem trabalha a paisagem, quem vive e apropria, tem que estar todo mundo junto, trabalhando. Aí tem uma questão de metodologia de design mesmo, design light sense, design de produto, né, que são os processos de concepção de design interpretativo, né, que nada mais é do que nosso famoso planejamento estratégico situacional, né, de Carlos Matos, lá do Chile, tá, em que esse ordenamento territorial aqui é que deve coordenar todo o processo. Isso é uma interpretação minha, tá? Mas sem essa vivência, apropriação, né, e sem o planejamento, do ponto de vista do ordenamento territorial, comandando tudo, a gente não tem muito para onde ir. E aí, no aprender com as águas, existe um caminho. Isso aqui também é um trabalho de Wong, né, isso aqui foi uma aluna minha de graduação que fez essa tradução, né, que você tem vários caminhos, né, para a transição entre o estágio atual que a gente tem da cidade até uma cidade sensível às águas. Hoje, a nossa cidade do Recife, ela está abastecida. Nós temos águas, acesso, né, temos segurança hídrica, temos o fornecimento, o servidor, inclusive pelas normas que estão levando isso a todo mundo. Né? Nós temos o caminho de uma cidade saneada, que é exatamente o nome da PPP, que está gerando para toda a região metropolitana as redes de infraestrutura de saneamento básico, tá? Que é a garantia de saúde pública e, sobretudo, de separar os sistemas, integrando ao mesmo tempo. Eu separo as redes, mas integro a operação dos sistemas de abastecimento e de saneamento. E, obviamente, de adução, né, do recurso hídrico. Né? O próximo passo seria uma cidade drenada, em que eu teria essa proteção hipotética, redes e sistemas de drenagem, tá, implantados. Depois a gente tem essa cidade Caminho das Águas, que, coincidentemente, na concepção do próprio Parque Caparibe do Recife, é uma das terminologias que se usa, os caminhos das águas, tá? Do ponto de vista do que a gente chama de infiltrações, que é essa promoção de uma amenidade a partir das águas, mudança de conforto climático, né? Redução de poluição. Depois a gente passaria a ser uma cidade aberta e digamos assim, precavida em relação ao desenvolvimento do ciclo urbano de águas, tá? Limitando a exploração dos recursos, melhorando do outro lado a qualidade desses recursos, até chegar a essa cidade sensível, cujo elemento central é a equidade intergeracional e a resiliência às mudanças climáticas. E aí eu não preciso dizer mais nada, é exatamente o tema da nossa palestra de hoje. Então, este é o caminho a percorrer. Só para vocês verem, para a gente chegar aqui, em Pernambuco, nós estamos aproximadamente entre esses dois, de um lado e outro, tá? A gente não tem ainda nem isso aqui tudo é a percorrer. Mas isso não somos só nós, é bom dizer que a gente tem outras realidades aí, urbanas em outros lugares que estão iguais a gente. Gente, desculpa, passei 10 minutos aí, né? Pronto. Perfeito. Só para me estender, viu? Fabiano, foi ótima apresentação, excelente, muito didática. Eu achei muito interessante você ter abordado todos esses termos, esses conceitos, inclusive fica bem amarrado aí, né, durante toda a tua apresentação, esses termos que você utilizou desde o título, né, e traz muito a contribuição de muitos autores. Isso é um conteúdo muito rico, bem ilustrado e muito bem exemplificado. Então, queria te parabenizar. Obrigado. Te agradecer pelo... É tanta coisa que eu acho que daria para fazer várias palestras, né? Dá, mas esse eu tenho apresentado como um panorama mesmo, e depois a gente separa e por bloco. Eu vou abrir outras para você fragmentar aí essa tua apresentação aí, porque tem muita coisa para a gente discutir, né? Eu vou... Não, pessoal, né? Isso. Fabiano, eu vou passar, então, para os alunos, né? Os alunos têm algumas... Já estou vendo aqui uma lista de... Deixa eu ver aqui como eu acesso isso. Toda vez eu fico meio perdido aqui em encontrar essa lista. Os participantes, professor.
Onde é que... Ah, sim. No chat, não. Estou vendo aqui. Bom, então, primeiras perguntas aqui de Diego. Diego, pode fazer, pode começar. Ok, boa tarde. Primeiramente, né, queria agradecer a disponibilidade, né, do professor Fabiano de estar trazendo aqui a contribuição dele. Foi muito rica, realmente, a apresentação, né, com muitas informações, com muitos conceitos importantes, inclusive algumas temáticas a gente até discutiu antes na aula, né, falando sobre metabolismo urbano, falando sobre essa movimentação dos materiais, dos recursos dentro da cidade, né, então um pouco relacionado também ao que ele estava discutindo. E aí a minha pergunta é no sentido... você apresentou essa necessidade da gente fazer uma mudança na maneira como a gente planeja, como a gente pensa a cidade. Então, a gente já sabe como fazer isso, né? E aí, isso não é uma novidade. Se a gente for pegar muitos desses trabalhos, né, muitos desses conceitos, dessas ideias, elas já têm um certo tempo. Então, a gente já sabe como fazer. Aí a minha pergunta é nesse sentido. O que é que falta para a gente conseguir implementar essas ações? O que é que a gente falta para a gente vencer de sair do conceitual e começar a aplicar? Diego, fantástica. É só essa pergunta, porque essa pergunta é imensa. Mas obrigado aí pela levantada de bola, que você tocou exatamente num ponto que eu não coloco aqui. Não sei se vocês notaram, década de 70, tá? O campo da engenharia civil se dá conta de que a raiz dos problemas deles não é de ordem física, material, que a tecnologia possa resolver. Grosseiramente, o buraco é mais embaixo, certo? Diz respeito à forma de organização dessas estruturas. Se materializam nesse artefato que é a cidade, certo? E aí você coloca outra coisa. Veja, o termo desenho urbano sensível às águas foi lançado ainda na década de 90, transformado em política pública no final de 90, e na Austrália. Ele passa a ser mais usado em meados de 2005, certo? Universalizado, deixa de ser uma coisa localizada, certo? No Brasil, a gente tem uma lei de águas de 1997, é isso mesmo, certo? Que já antecipava a base desses conceitos. Nós trabalhávamos a abordagem de saneamento não na perspectiva do básico, a gente já estava avançando sobre duas linhas. O ambiental, que além de integrar o setor recursos hídricos com o setor saneamento, né, associava a isso tudo a necessidade de ter um ordenamento territorial. E isso é levado para o projeto de lei, da lei do saneamento. Por que isso deixou de existir? Alguns colegas que acompanharam esse processo, o pessoal do Ondas, né, dizem o seguinte, bom, eles separaram o seguinte, essa é outra política. Política de ordenamento e controle urbano é política urbana. E aí a grande questão é por que ninguém chegou a pensar o seguinte, onde se dá a política de gestão de águas, majoritariamente no universo do mundo hoje? E num país que hoje tem 85% da sua população sendo urbana, desculpe. É na cidade, certo? A resposta que eu posso te dizer, né, do porquê, é aquela questão. Eu brinco na minha tese, e até citei ontem de novo, eu citei Chico Buarque, né? A distância entre intenção e gesto. A gente tem muito conceito, tem muita teoria. E tem, inclusive, formas, metodologias, né, base conceituais, metodológicas, formas de trabalho. As modelagens estão hiper avançadas, né? Quem trabalha com modelagem hídrica e hidrológica sabe disso. Mas a questão é que por que não cola? Não cola porque não existe cultura. E essa cultura não se forma enquanto você não balançar, entendeu, o esqueleto das coisas e ver isso desmoronar. Né? As mudanças climáticas, apesar de todo o negacionismo que a gente sabe que há, certo? Elas talvez sejam uma oportunidade, péssima oportunidade do ponto de vista do que a gente vai estar enfrentando, que é uma grande interrogação, mas uma boa questão. E o caminho disso, Diego, como é que a gente vai buscar? Primeira coisa aqui, aí eu tiro o chapéu para vocês que já estão fazendo isso em Campina Grande. Formação. A gente estava discutindo, né, Mauro acompanhou, Lise acompanhou com a gente, dentro das conversas do workshop propriamente dito do Recife Exchange Netherlands, que uma das grandes questões é a mudança
do profissional, antes do citadino, antes do morador, que precisa mudar sua cultura também, precisa ser educado para as águas, tá? A gente precisa mudar o profissional, a gente precisa formar um novo profissional. A gente tinha ali presente na abertura e nos workshops representantes da Escola de Educação para as Águas da Unesco, que é lá em Delft, na Holanda, certo? E é uma das coisas que a gente está tentando discutir, porque o Brasil não se enquadra como um país para receber a escola, porque a gente está num nível, ainda imagina agora a pretensão da gente ir para o OCDE, a gente já está no nível dos países emergentes, eles estão ainda trabalhando com subdesenvolvidos, certo? A gente está tentando conversar sobre a possibilidade, né, da gente criar uma rede aqui que seja de transformação dessa formação. Então, a primeira chave que eu citei disse para vocês, olha, lembre-se, cultura, é isso. E o primeiro passo que a gente tem, nós mesmos, nós somos formados, gente, naquela história das caixinhas. Eu estou na minha caixa, eu não saio. Você não sai da sua, porque não é a vez na minha. Hoje não, hoje você está trabalhando com todo mundo. A minha formação foi na geografia humana, tive contato com a geografia física, e tive um orientador na École de Pont, né, que a gente chama a grande escola de engenharia, Belgrand, que é o cara que fez o projeto de Paris, do saneamento, o próprio Saturnino de Brito, trabalhou em várias cidades, Santos, Recife, sobretudo, certo? Foram alunos daquela escola, né, e professores também. Então, é mais ou menos isso que eu te digo, mudança de cultura, é a chave. E, obviamente, vai haver um determinado momento que vai haver uma pressão popular para que isso aconteça, eu espero. Tem mais gente falando aí? É muito interessante, sobretudo esse aspecto que você falou com relação à formação, né? Por exemplo, eu sou engenheiro de formação, eu me formei em 2014, e aí a gente, ao longo das disciplinas do mestrado e do doutorado, a gente sempre vem discutindo essa questão dessa formação engessada, né? A gente, mesmo me formando em 2014, quando eu paguei as prendas de drenagem, por exemplo, mas eu só pensava nesses aspectos de dimensionamento, de fazer um canal e tirar a água ali daquele mais próximo, colocar para frente, né, para jusante. Não tem esse pensamento mais holístico, né, de a gente tentar entender ou de conviver com essa água dentro daquele ambiente, que é um ambiente natural, né, dela, a gente vai precisar conviver com aquele aspecto, mas muito importante. E quem está comandando isso no mundo não somos nós urbanistas, não os urbanistas, arquitetos e engenheiros, são os paisagistas. A arquitetura da paisagem está à nossa frente muito. Ótimo. Obrigado pela pergunta, Diego. Obrigado, Diego. Eu vou passar aqui para Igor. Não, é Camila agora. Boa tarde, Fabiano. Parabéns e obrigado pela palestra. Obrigado, Camila. Eu queria saber a sua opinião em relação a como é que eu, como cidadã, não como instituição, não como urbanista, não como profissional, mas eu como pessoa civil, como é que eu posso ser resiliente e ajudar o próximo a ser resiliente, a ajudar as pessoas mais vulneráveis? Porque eu acho assim que se cada um fizesse a sua parte, o mundo estaria aí bem diferente. Olha, esse pessoal está apresentando cada pergunta. Olha, eu achei interessante vocês terem tinham trabalhado exatamente hoje com a lógica do metabolismo, certo? Vocês sabem também que metabolismo é um grande campo para modelagem, né? Você equilibrar as entradas, a circulação, e ele tem uma relação, Camila, né? Que é bem interessante, né? E as abordagens também, elas têm muita proximidade com a economia circular. Né? Eu estou dizendo para a gente que a gente acaba ficando doido, porque você começa a trabalhar nesse campo, você acaba lendo muita coisa, você acaba tendo que tratar de muita coisa. Eu não sou especialista, né? Mauro conhece a formação lá do MDU, nosso programa de pós-graduação. Na minha turma, a gente dizia o seguinte: nós somos aqui formados generalistas de especialidades ou especialistas em generalidades. E a melhor formação que você pode ter hoje, no universo, no mundo, entendeu? Não dá para ficar, né, como o Diego diz, não dá para ficar só na engenharia pensando lá atrás. Você tem que abrir a visão. Então, veja, você hoje, tua formação é engenharia, Camila? Isso. Engenheira, você é engenheira, cidadã, exerce algum cargo público ou está só fazendo pesquisa? Pesquisa. Só pesquisa. Veja,
Primeiro passo, se a sua pesquisa for em cima desse tema, você já vai estar dando sua contribuição para um pensar resiliência, certo? Se você trata desse tema, se você traz essas reflexões, essas preocupações e bota ele como eixo da tua pesquisa, certo? Ela pode ser transformadora. Veja, pode ninguém ler tua pesquisa, mas ela é transformadora para você. Você vai ter resultados, você vai refletir sobre uma situação, conhecer primeiro, e nunca, estou dizendo para você, nunca façam a abordagem de problemática só do ponto de vista do pesquisador de gabinete. Vão para a rua, vão ouvir as pessoas, entrevistas, por mais quantitativo que seja a tua abordagem, certo? O método indutivo permite isso, né? Eu já estou metendo a mão, né, Mauro? Desculpe aí. Mas isso é um caminho, certo? Vão para a tentativa de buscar nas entrevistas, né, mesmo que não estruturadas, não estou falando nem de semi-estruturada, entrevista de chegar para... Minha senhora, por que isso acontece? Na sua casa, a gente estava, segunda-feira, a gente estava subindo os morros do Recife, né, e eu peguei um aluno de engenharia para fazer pesquisa do urbanismo comigo. Aí ele chegou assim para mim, professor, o senhor faz umas perguntas fora como se chama? Da tabela. A gente tem que botar essas perguntas dentro da tabela. Eu disse, não necessariamente. Né? Mas você precisa, a partir disso, você alimenta uma compreensão melhor da realidade. Ao compreender melhor essa realidade, que não vai ser só do teu ponto de vista, aí sim, como cidadão, você vai começar a fazer o dever de casa em casa. A lógica, por exemplo, da economia circular, né, que pode parecer uma tolice, né? A gente aqui em casa, a gente tem uma composteira improvisada. Eu coleto um bujão de água daqueles de 20 litros aproximadamente por dia de 2 ar-condicionados, certo? Minha mulher, além de professora, é artesã, ela recicla e ressignifica cápsulazinha daquelas coisas da Nestlé, faz jarrinhos, né, de latas de refrigerante, de cerveja, e aí tem um botão de matéria-prima, eu forneço a ela, né? Mas essas pequenas atitudes são importantes, tá? Mudança. A história da terça-feira, ou é a sexta, não me esqueço qual é o dia, da terça-feira sem carne, entendeu? Tem uma série de ações que você já pode fazer. Agora, do ponto de vista dessa questão de água, se você mora em casa ou em prédio? Em casa. Em casa. Já bote na biqueira de casa um tubozinho, faça aquele sisteminha, né, que é tipo sifão, né, que a água das primeiras chuvas vão ficar ali, aí a partir do momento que a pressão hidrostática permite, só vai sair água limpa, vai regar suas plantas. Se você fizer uma coisa maior, você pode até usar para descarga, para os banheiros, entende? Então, são questões como essa que você pode... Se tiver cimento na sua casa, tire, ponha areia, não precisa botar grama não, que grama gasta água. Se você tiver água da chuva, tudo bem. Plante um jambeiro. Estou dizendo jambeiro porque os estudos aí do pessoal do conforto climático diz que é a melhor árvore do ponto de vista de impactos, né, sobre a melhoria do microclima. Né? Então, e outra coisa, fale com os outros. Né? Nossa cultura, estou dizendo a brasileira em geral, até hoje mais ainda, né? Porque se você reclamar para o cara, você jogou o lixo no chão, o cara pode te dar um tiro na cabeça por conta disso. Mas, na medida do possível, né, você alertar as pessoas, não faça isso, tem formas de fazer diferente, né? Ser um elemento dessa mudança de cultura. E profissionalmente, aí eu vou para o que interessa, você vai estar formada, vai ser provavelmente uma gestora ou uma consultora, ou vai fazer projeto, você já vai estar indo com outra mentalidade. Você já vai estar contribuindo com essa transformação de cultura pela resiliência. Tá certo, muito obrigada. Nada, eu que agradeço a pergunta. Não sei se foi a altura da pergunta. Foi sim. A resposta. Igor? Manda ver, Igor. Boa tarde. Muito obrigado, professor Fabiano, pela palestra. Me restaram poucas dúvidas, na verdade, foi muito esclarecedora. Eu fiquei, assim, só me perguntando um pouco, porque em 2020 a gente teve aí, por exemplo, a promulgação do novo marco regulatório de saneamento básico. Uhum. Então,
A gente sabe que existe esse potencial de privatização, eu não sei exatamente como está a questão de Pernambuco, eu conheço a questão como está acontecendo aqui na Paraíba, mas a gente tem aí diversas questões que vão afetar o saneamento básico no Brasil nos próximos anos, com essa meta praticamente impossível de universalização até 2033. E eu queria saber, mais ou menos, se diante dessas mudanças, tanto legislativas quanto não só a nível federal, quanto a nível municipal e estadual, se o senhor já está, você consegue enxergar um maior avanço ou um maior retrocesso para que a gente consiga atingir cidades mais sensíveis à água. Porque eu acho que hoje a gente está dando um passo para frente e um para trás. A gente não sabe, basicamente, até onde a gente não está conseguindo avançar. Então, acho que minha pergunta seria mais ou menos dentro dessa linha de entendimento. Outra boa pergunta, Igor. Veja, a gente fazer uma crítica ao documento, eu gosto sempre de a gente ter um panorama, né? O que está se fazendo lá fora? O que é que está se fazendo em outras áreas do setor, né? E eu posso dizer o seguinte, nosso marco regulatório, o atual, ele segue a lógica que está dominando. Então, você tem hoje um ciclo no Brasil de hiperliberalismo, certo? Isso repercute, obviamente, nas peças, né, jurídicas, legais, normativas que a gente está consolidando. Existe resistência histórica, quem não tiver, quem não conseguir, quem não conhecer, por favor, acompanhe o trabalho do ONDAS, né, que é o Observatório Nacional das Políticas Ambientais de Saneamento, né? Tem muitos colegas do Observatório que participam dela. Não sei se tem alguém aí da Paraíba, Mauro? Ou Lízia? Você sabe não, né? Que está você disse que está... Ondas, porque é uma associação, a gente mesmo está pensando em se filiar, né? Eu não sei se meus colegas do observatório, tem alguém que esteja assim mais ligado, né? Eu acho que não. Não, porque ele promove, né? O observatório promove debates, etc. E tal. E a leitura, assim, eu vou fazer uma leitura que não é só a minha, tá? Uma leitura geral. Esse hiper protagonismo do setor privado, como se chama assim, como prestador do serviço, né, remunerado, vai na contramão do que o mundo está fazendo, certo? Quando eu estava fazendo meu doutorado, uma das viradas de chaves mais chocantes foi você ter agora esqueci o nomezinho, que ela está, inclusive, avançando aqui no Brasil, agora esqueci o nome, é uma mega empresa francesa de gestão de água que operava Lyon, operava Paris, né? E se mudou esse sistema e voltou ao sistema que a gente tem, um termo em português também existe, o REGIA, né? Que é a prestação direta pelo poder público, né, dos serviços. Então, você teve uma melhoria na qualidade, né, na quantidade, na redução de desperdício, certo? E na satisfação do cliente. Tanto é que hoje, eu tinha até aqui do meu lado, eles têm um orgulho tremendo de dizer: não compre água mineral em garrafinha, certo? Que é outro fetiche francês pela qualidade das águas, a Perrier e outras, né, que tem por lá, naturalmente gaseificadas, aquela coisa toda, né? Tudo bem, vai continuar essa cultura, mas você não precisa, lá você tomar água de robinet, como eles chamam, de torneira, é um orgulho nacional, certo? Isso se mantém. Transpondo isso para o Brasil, né, o Sul e Sudeste, onde começou a se operar isso, o impacto sobre a qualidade e a cobertura é mínimo, para não dizer que está atrás do que seria desejável dentro dos contratos, tá? Eu não tenho dados da prestação de serviços especificamente, do saneamento, em geral no Brasil, prestado pelas empresas privadas, né, pelo setor privado, mas eu posso dizer o seguinte: os municípios que recentemente estão no ponto de vista do saneamento ainda, né, porque a questão de coleta e destinação final de lixo, os municípios estão fazendo isso, e sobretudo estão fazendo isso em consórcio,
estão tendo muitos melhores resultados, a muito menor custo, certo? E a qualidade aumenta, o custo reduz, né? Porque é uma questão muito de uma ordem lógica. Veja, a água ser tratada como um bem de interesse comum, né? Ser um bem ele tem valor de uso, não valor de troca, se a gente puder usar a expressão, né? É uma coisa que está presente na legislação da gente e tem lógica de ser. Né? Nem todo mundo pode pagar para ter serviço. Né? Boa parte das cotas são sociais. Entendeu? Então, isso vai contra a própria noção de funcionamento do sistema empresarial capitalista. Eu não dou, eu vendo. Entendeu? Eu não cedo, eu tomo. Então, a gente vai ver o que vai dar isso aí, certo? Tem gente querendo mexer para tentar amenizar, mas, assim, eu imagino que, assim como outros países, a gente vai sofrer esse experimentalismo, provavelmente vão aparecer os fracassos, né? E provavelmente, pode ser que dê muito certo, pode ser o contrário do que eu estou dizendo, né? Mas o ideal hoje tem sido, o ideal que eu estou dizendo, o ciclo que está sendo feito lá fora, que é o que a gente normalmente imita, né? Reproduz, de retomada dos sistemas de régias, né? Municipais, regionais, inclusive. Obrigado, professor. Nada. Maria Helena. Olá, professor, só um momento. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos. Certo. Parabéns, professor Fabiano, pela excelente palestra. Eu trabalho com resiliência ecológica, e aí a gente sabe que o conceito em si, a base é a mesma, né? O conceito lá de 1973, com Wolin, quando ele fala que é a capacidade de um meio resistir às mudanças, né? E aí o estudo dele sugere justamente isso, né? A metodologia do ciclo adaptativo para explicar essas mudanças. E o professor apresentando aí e eu matutando aqui com as minhas ideias, o ciclo adaptativo ele vai desde a interferência do homem até o restabelecimento do ecossistema. Só que no meio urbano não tem isso. Porque o que a gente vê no meio urbano é que o ciclo adaptativo ele vai só até a parte do colapso, que é o que a gente justamente vê nessas áreas aí de segregação socioespacial. Aí minha dúvida seria o seguinte: considerando que a gente vai ter uma caminhada que vai só até vai só até o colapso, como é que o planejamento urbano ele pode se organizar frente à criação de medidas estratégicas para atuar frente aos níveis de exposição dessas áreas, precisamente, aos níveis de exposição, que são variáveis que são constantes e que, digamos assim, não tem como serem controladas de imediato, né? Pode criar uma política de urbanização a longo prazo, mas é algo que iria demorar. Então, a minha pergunta seria a curto prazo e de imediato, e considerando os níveis de exposição dessas áreas aí regulares. Veja, Helena, a gente tem, na verdade, um histórico muito interessante para tomar como referência. Estou dizendo nós aqui em Pernambuco. E, por um acaso, isso aconteceu no período que era secretário de Habitação e Urbanismo do município aqui, que é um dos municípios que abriga o Porto de Suape, que é o Cabo de Santo Agostinho. Eu tinha falado para vocês, em 2001 teve um grande acidente, né, que atingiu toda a região metropolitana, e como eu digo, às vezes a gente só muda porque a gente é derrubado da cadeira, a gente só se muda de lugar quando alguém te derruba, né, você tem que arranjar outro lugar. Então isso mudou completamente duas questões de abordagem. Uma, do ponto de vista da mobilização política e técnica em torno de um problema. Foi a grande emenda parlamentar coletiva do Estado de Pernambuco. Todos os parlamentares do Estado se juntaram para fazer uma emenda para viabilizar a execução dos estudos e de um manual de orientação de como intervir nessas áreas, certo? Outro, virada de chave. A resiliência, ela deixa de ser pensada apenas, como você está dizendo, do ponto de vista da reação pós-colapso, que é natural, viu? A resiliência é isso mesmo. Desmoronou, vamos remontar, né? Tem condição de se recuperar. Tanto é que a resiliência, ela nasce, inclusive, bem antigo, na questão da biológica, né? Da perturbação.
Exatamente, né? Então, veja, o que é que aconteceu? Vamos mudar a forma. Reagir, recolher corpos, não é a solução. Vamos tirar esses corpos de onde estão, vamos dar a condição que é perfeitamente possível morar em segurança em morros. Para isso, aí a grande questão que eu disse para vocês, a questão da vulnerabilidade, ela tanto maior quanto menos as estruturas sociais, os sistemas humanos se organizam. Se eu não sei me planejar e deixo ocupar não importa onde, obviamente o risco, né, que associado à vulnerabilidade é maior, sobretudo se eu ocupar terrenos suscetíveis. Então, o que aqui Pernambuco fez? Fez esse programa Vivo Morro, que fez uma série de mudanças, eu participei dele como secretário, e durante cerca de 6 meses no Cabo, a gente antecipou um pouco as previsões, eu não dormi praticamente, porque eu virei coordenador da Defesa Civil, certo? E aí aprendi o que significa isso. Né? Você tem um trabalho que é de ordem reativa e militar, militarizada quase, tá? Apesar de ter um corpo civil, mas você tem, as posturas são muito de ordem hierárquica, muito rígida. O Vivo Morro muda essa visão. Inclusive, do ponto de vista que eu estava falando, relativo também ao que Camila colocou, do cidadão, se percebeu que quem conhece melhor o problema, foi o que eu disse também para ela, né? Em relação ao problema, melhor você trabalhar com quem sabe, com quem vive. Então, a juventude dos morros são os moradores, os grandes representantes, que servem como elementos disseminadores dessa cultura da proteção. E isso tem um impacto, gente. Vocês hoje forem ver o Plano Nacional de Monitoramento de Riscos, né? Ele é oriundo em Pernambuco, ele é criado em Pernambuco. Os 2 grandes coordenadores, na verdade, naquele período, inclusive o coronel, meu Deus, vou tentar me lembrar, Humberto Vieira, certo? Assume a Defesa Civil Nacional. 2 técnicos da UFPE ligados à parte de geofísica, né, geotécnica e geofísica, Margarete Alheiros e o Roberto Coutinho, e fizeram parte do grupo, inclusive, que ela coordenou a área geotécnica do Vivo Morro, são designados para montar esse plano nacional que Pernambuco já estava usando no nível dos municípios, né, de redução de riscos. Então, toda aquela legislação que vocês devem conhecer, agora esqueço o nome, que é de mapeamento de zonas suscetíveis, que deve anteceder os planos diretores, aquela lógica, né, de pôr realmente o planejamento em ordem, isso tudo nasce nesse universo, certo? Então, veja, eu acho que é aquilo que eu disse, a distância entre intenção e gesto, a gente já sabe, o ciclo adaptativo, né, ele deve ser reestruturado ou recomposto antes da ruptura. A melhor postura disso é prevenção, não é reação. Inclusive, do ponto de vista de gasto, para vocês terem ideia, na minha tese eu fiz assim, era uma ordem de cerca de 100 para 1 reais usados em ações, e são bilhões, né? Reativas, para recuperar depois, resgatar e recuperar depois do acidente, do preventivo. Você não tem dinheiro para plano, você não tem dinheiro para mapeamento, né? Para modelagens, nada disso. Mas para recuperar tem. O que é que custa mais? Se você esticasse um período de 20 anos a preparação, você não chegava ao que era aplicado anualmente no Brasil. É um cálculo rápido que eu fiz, certo? Então, eu acho que a questão também diz respeito aí a questão que foi colocada pela Camila, que eu acho que é o eixo cultural, que também tem a ver com o que o Diego colocou, que diz respeito à formação, certo? A gente já tem, gente, já tem normativa, por que a gente não muda? Porque é mais fácil ficar do jeito que está. E, obviamente, tratando-se de muito dinheiro, no Brasil, não vou dizer que seja esse nível de maldade, mas talvez seja mais interessante e é mais fácil ter recursos para recuperar o desastre acontecido do que prevenir, certo? É como a gente diz, hoje investir em saneamento no Brasil durante o tempo se tornou uma coisa sem valor, porque era obra que ninguém via, estava enterrada no chão. O político que fez não podia vendê-la. Não sei se atendi a tua expectativa, Helena. Entendi sim. Obrigado, Maria Helena. Vou passar aqui para a Regina. Boa tarde. Parabéns pela palestra, foi ótima. Minha pergunta vai acabar indo pela mesma vertente da de Maria Helena. Recentemente, li alguns artigos, eles abordavam justamente
os princípios para construir cidades resilientes. E em um desses trabalhos foi elencado a ideia de identificar, compreender e usar os cenários de riscos atuais e futuros. Então, nesse contexto, qual seria o desafio em realizar uma análise técnica com diversos atores sobre as ameaças e os perigos, tanto atuais como futuros, para a gente poder identificar a exposição e a vulnerabilidade em uma escala de cidade? Muito boa essa tua pergunta aqui, porque diz respeito àquilo que já foi dito no início, né, pelo Diego. Gente, o que eu falei não tem nenhuma novidade. Qual é a novidade que eu trago? Assim, onde eu estou tentando trabalhar, o enfoque. É exatamente o que você colocou. A gente tem que entender o que está fazendo, para além dos nossos círculos, entendeu? Para além dos nossos círculos. E, sobretudo, essa preocupação que você falou dos atores que têm que ser envolvidos. Eu não mudo uma cidade se eu não mudo os agentes que produzem essa cidade. Né? Eu não mudo, por exemplo, a cabeça de empresários, né, que continuam construindo na beira do rio, né, e desrespeitando, por exemplo, aspectos paisagísticos gerais que diz respeito de uma cidade histórica e as suas águas. É o que está acontecendo no Recife. Pode parecer uma coisa tola, mas isso é uma ruptura de identidade e de afetividade que a gente gera, tá? No ponto específico do que tu falaste, Regina, não sei se os colegas aqui que acompanharam podem até falar melhor do que eu estava muito envolvido com o interno. A gente organizou um workshop paralelo ao fórum de discussão sobre mudanças climáticas e subida de águas e ameaça ao patrimônio cultural da cidade do Recife, como representação do mundo, né? A gente viu o caso de Veneza, vimos o caso dos Estados Unidos, vimos o caso da Holanda, mais de uma realidade, com elementos de comparação. Mas o que nos importava era o seguinte: quais são os cenários possíveis? E aí há uma convergência também, tá? Por exemplo, porque eu estou em contato também com colegas franceses que não puderam participar por conta do período, mas foram convidados a participar, que diz respeito a duas questões básicas, tá? É a lógica da proteção. É um cenário. Né? É aquela questão de eu vou deixar as águas longe de mim. São os diques, flutuantes ou fixos. Flutuante é aquele estilo que tem em Londres e tem em Veneza, né? Que inclusive de Veneza vão desmontar, porque está tendo incrustação de conchas, né? E está impedindo o funcionamento. Ou diques fixos, tipo os polders, a polderização, como a gente chama, que é bem praticado culturalmente, historicamente lá na Holanda, tá? Então, esse cenário de proteção obrigaria a gente a emparedar nossas cidades e polderizar nossas cidades, digamos assim. Né? Agora, existe um outro, que é o de adaptação. Aquela lógica de você reconhecer que, bom, nós vamos ter que conviver com a cidade. Eu vou me reconciliar, minha cidade, com as águas. Como é que se dá essa adaptação? A resposta é simples. Você cede à água aquilo que já era dela. Só que com as mudanças climáticas, ela vai muito além do que já era dela. Tá? Então, essa uma afirmação meio paradoxal que diz para a gente bem claramente que a gente vai ter que trabalhar com um cenário conjugado. E foi mais ou menos nesse sentido, né, e os colegas me confirmam aqui, Mauro e Lísia, né, que a gente acabou desenvolvendo parte dessa concepção. Tá? Essa concepção não está pronta. Ela, inclusive, depois, Mauro, se você puder, passa para o pessoal a Carta do Recife, né? A gente elaborou com um elemento representativo uma narrativa, chegamos uma narrativa representativa, né, desses desafios, que é a Recife de 2100, falando para Recife de hoje. Poxa, hoje eu estou aqui, estou continuando vivendo porque vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. Então, ela dá a receita de bolo, né? Uma coisa assim meio de volta para o passado, né? Falando do futuro para o passado, se fosse possível, em que se coloca isso aí. E, nesse sentido, é impossível desassociar a construção desses cenários com dois aspectos. Os agentes que participam dessa transformação. Do mesmo jeito que você produz a cidade. E aí tem uma coisa que eu não falei daquele atlas das infraestruturas das comunidades de interesse social do Recife, que diz o seguinte: Recife é uma cidade eminentemente informal. 53%
da população e 33% do território são, eu não estou falando nem que são áreas urbanizadas, nem ZEIs protegidas, são comunidades de interesse social, entre aspas, favelas, certo? Então você precisa envolver essas pessoas, são elas que a gente já mostrou, né? São elas que vão estar mais expostas, né? Outro aspecto aí, não adianta seguir receita de bolo, certo? Todo mundo sabe do que existe, todo mundo tem ideia do que existe como solução. A questão é, quais são as que são mais adaptáveis para você? Isso é a primeira coisa, grande questão. Definição coletiva de prioridades, montagem do cenário e escolha das prioridades, tá? E nessa implantação, escolher aquilo que se adapta ao teu caso. Né? E se for o caso, adaptar aqueles que você já vai trazer. Essa é a grande jogada. Ninguém faz, né, o bolo da mesma maneira que sua avó fez. A receita da minha avó, você não vai fazer de forma nenhuma com sua avó. A tua avó talvez trabalhasse com forno de lenha, o trigo era moído num outro tipo de moinho, a manteiga era batida de outra maneira. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou colocando, né? Não tem receita de bolo. A gente vai ter que criar um cardápio. Eu chamo muito, nas minhas pesquisas, eu chamo do repertório. Tá? E esse repertório, sem gente, não tem tempero que dê conta. Vai ficar insosso. Não sei se cobriu o que te interessava, mas vamos lá. Obrigada. As perguntas têm 300 caminhos de resposta, viu, gente? Obrigado, Fabiano. Sabrina. Boa noite, Fabiano. Parabéns pela palestra. Minha pergunta é, nesse contexto apresentado de inequidade territorial, como você encara a tributação como medida punitiva para a prevenção, tanto do impacto ambiental quanto para colaborar nessa construção de uma cidade resiliente? Uhum. Eita, danado. Eu vou só te fazer uma observação sobre a lógica da tributação que você falou, punitiva. É a pior que existe. Por quê? Primeiro, para eu ser punido, eu já tenho que ter cometido algum tipo de delito. Ou seja, essa punição, essa tributação está vindo tarde. Né? Entenda isso que eu estou falando, certo? E aí, mais uma vez, experiências de gestor. Nós fizemos no município que eu trabalhei, e eu fiz uma parceria com uma figura assim que Mauro conhece, né, uma figura histórica do saneamento ambiental em Pernambuco, pelo envolvimento social, sobretudo, que é o Rodolfo Aureliano, filho, né, que é uma figuraça ele. Então, a gente, na verdade, promovia o seguinte, a gente fazia a subtributação, como é que eu posso dizer, premiada, vamos dizer o termo, certo? Na verdade, aqueles que cumprissem, eles recebiam descontos. Se o cara refizesse ou desfizesse o que fez, a gente tirava a multa. Entende? Então, é muito melhor a gente trabalhar no sentido inverso da lógica de aplicação. Incentivo, não punição. Tá? As pessoas isso é questão de psicologia social, elas são muito mais reativas e no sentido de reagir e absorver a estímulos positivos, certo, do que negativos. Tu és mãe, Sabrina? Não. Não, você será. Eu tive que aprender, foi difícil. Você dizer, olha, meu filho, isso está uma merda, vou dizer o termo bem assim, isso aqui está uma merda, não presta para nada, não. Isso não é. Eita, veja só. Tem algumas coisas aqui que não estão boas, dá para melhorar. Isso é uma forma totalmente diferente, né? E se melhorar, diz, puxa, vamos tomar um sorvete para comemorar. É mais ou menos essa a lógica. Agora, o que tu está colocando, ela claramente, o objetivo disso está muito claro, certo? Fazer com que se cumpra, certo? E aí eu vou falar mais uma vez o aprendizado que eu tive com o Rodolfo Aureliano. O Rodolfo Aureliano, ele chegava digamos assim, com os... Como é que eu posso chamar? Os descumpridores da lei, né? Os maiores poluidores do município, e tínhamos muitos, né? Porque ali no Porto você tem petroquímicas, você já tinha antigamente um polo de gases, né? Hidrogênio, etc e tal. Tinha um que trabalhava com... era um químico que gerava um pó que até usava para tijolo, que é a borra do carbureto, né? Bom, mas tinha muita indústria química, e agora tem mais ainda, né? E ele chegava para esses caras e dizia o seguinte, olha,
você está irregular. Tem dois caminhos. Né? A gente vai fazer um termo de ajustamento de conduta, chamar o Ministério Público, e você vai fazer um reajuste nisso aí. Quando você fizer o reajuste, nesse termo de ajuste, na verdade, de conduta, a gente vai já estabelecer, por exemplo, um desconto para você se você fizer todos os investimentos, certo? E o que era mais inteligente, nesse processo todo, ele fazia um processo de capacitação com a indústria, e aí uma especificamente, vou ligar, que era que trabalhava com um resíduo que era reciclável, né, que trabalhava com alumínio. Ele fez um acordo entre uma associação de catadores de latas, né, de resíduos de alumínio, e a empresa. Então, a empresa criou um programa social, descontava isso dentro do imposto dela, certo? Reduziu o gasto com o licenciamento deles. Então, é um caminho mais inteligente que a gente tem que criar. E isso faz parte da cultura. Ninguém aprende, como se aprendia antigamente, tem uma imagem excelente que, durante uma época dessa, circulou na internet, que era, você sabe que sinal de trânsito é uma coisa relativamente recente, né? Década de 30 para 40, que você começa a ter os primeiros sinais, que eram físicos, não eram luminosos, né? Antigamente, como é que funciona? E faixa de pedestre, então, mais recente ainda. Mas quando o pessoal começou a perceber que atravessar em todo canto não podia, tinha que ter um lugar, que no caso era a travessia de esquina para esquina, certo? Se estabeleceu um outro sistema, e a imagem é hilária. É uma rua convergindo para um cruzamento, certo? E gente para todo lado tentando cruzar, e uma fila de guarda de um lado do outro com um cacetete na mão, dando porrada para que o cara voltasse e só atravessasse naquele ponto. Então, acho que não precisa fazer assim. A gente pode mudar, fazer uma coisa um pouco mais estimulante. Eu não estou brincando, não, sabe? Eu estou falando sério, viu? É importante ele mudar essa perspectiva também. Valeu pela pergunta. Obrigada pela resposta, viu? Obrigado. Temos aqui a Emanuel. A Emanuel pode falar. A última, né? Eu acho que já estamos aí no nosso tempo. E pode ir lá. Pode falar, Emanuel. Boa tarde, professor. Parabéns, professor Fabiano. A palestra foi ótima. Eu não sou aluno do PPGECA, né? Eu sou aluno do PPGAL. Eu sou arquiteto e urbanista. E parabenizar pelo seu trabalho. E não é nem assim, uma pergunta, mas eu gostaria de saber se a dissertação, a tese do senhor está disponível, porque eu também trabalho com rios urbanos. A minha tese é voltada para o metaprojeto, indicadores da relação rio-cidade. E eu vi bastante coisa que o senhor citou ali sobre resiliência, vários termos que eu fiz, nossa, isso aqui precisa estar encaixado na minha dissertação, que é para apresentar o próximo ano. Então, assim, eu queria saber do senhor se tem essa disponibilidade de eu ter a tese do senhor para dar lida e tudo mais, assim, e complementar mais o meu quadro do Estado da Arte. E agradecer ao professor Maurício também por mais a oportunidade de estar aqui. Beleza. Emanuel, tem um pequeno problema, né? Porque a tese, ela está em francês, né? Se tu dominar, eu posso te passar as dicas, ela está no repositório, né, da Sorbonne. Pode mandar, professor. Dá certo. E aí tu pode pegar e fazer, mas tem uma série de, depois eu posso ver com o Mauro, o envio de uma série de artigos mais recentes, inclusive vai sair agora, no final desse ano, espero, uma série de publicações do Observatório das pesquisas recentes. Uma delas é sobre a dimensão ambiental do saneamento, nos projetos de saneamento na urbanização de favelas no Brasil. Tem um livro, inclusive, que é sobre um capítulo que é sobre Campina Grande, com Carlos, com Demóstenes e Cainara, um grupo que agora esqueci o nome da... Lívia. Oi? Não é nem Lívia, é uma aluna que é da pós, agora esqueci o nome dela. Puxa, é a que está mais puxando, ela e Carlos, a parte de modelagem, Carlos Galvão. Maria Eduarda, não. Puxa, não me lembro. Mas são várias pessoas, então vai ser bem interessante, viu, Emanuel, esperar por sair. Enquanto isso, eu tenho algumas coisas que eu traduzi para o português e publiquei, foi muito pouco, eu valorizei pouco a tese, que eu já entrei aqui direto no pico de trabalho, né, e acabei não transformando em publicação isso aí, mas eu te passo as coordenadas, você pode trabalhar. Lembrando que eu acho que para ti o mais interessante seria exatamente ver os dois programas que eu analiso, que é a abordagem exatamente, né, eu pensei que ia fazer um projeto sobre obras existentes e analisar, não, fui
aí eu vou ver, o problema estava na base, a gestão, planejamento e gestão geral. Aí eu detalho mais o que é o Vivo Morro e detalho o que é o Prometrópole, que é o que trabalha nessa bacia do Beberibe, que é a mais, onde se concentra a maior parte da precariedade, né, do território, certo? Mas eu envio aí para vocês depois, e também posso enviar depois a carta, viu, Mauro, do Recife, para o pessoal compreender essa lógica. A carta, Lídia colocou aí no chat já a carta, né? Tem a carta e também um projeto do Recife Exchange, né? Tem outras informações aí que Lígia já colocou. Bom, Fabiano, eu acho que a gente já está no limite do tempo aí. É muito, muito rico o debate, a tua apresentação, né? E esse momento de debate foi muito bom. Queria dizer que agradecer mais uma vez a tua participação, pela aula, né? Foi uma aula que você deu, realmente muito boa, deu um panorama geral e tem muitas questões aí que, como eu falei, teria que desmembrar aí em várias palestras, né? Então, você está já convidado para o próximo ano aí. A gente acerta qual desses vários conceitos a gente trabalha sobre ele. E queria dizer também que na próxima quarta a gente vai ter a apresentação de Priscila. Priscila foi mestranda do PPGECA e está fazendo doutorado na University de Exeter, no Reino Unido, e vai falar sobre o projeto Planegir, integrando aspectos sociais e ambientais na redução do risco a alagamentos. Então, te convido também para participar. Queria também agradecer a participação de todos que ficaram até agora. E é isso, a gente vai comunicando aí. Também, Fabiano, eu te peço também, se você puder disponibilizar essa tua apresentação, sim. Os slides, né? Partilho com o WhatsApp, certo? Beleza. Pronto, gente, é isso. Então, boa noite e até a próxima. E é isso, tchau para vocês. Tchau, gente. Obrigado, Mauro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer, eu gosto, né, sobretudo de ver a reação, as perguntas, eu vou te contar, a turma fez umas perguntas aí meio capciosas. Eu saí meio de tangente. Realmente Sobretudo a do marco regulatório que Igor colocou, porque tem muito que se discutir se ele não estiver aí com a gente, viu, Igor? Essa pergunta é difícil, viu? Realmente tem que estar dentro desse debate aí. Mas valeu, Mário. Obrigadão pelo convite. A gente está disposto. E eu vou fazer o contrário, viu? Né? Para não ficar só do lado de lá para cá. Vamos, quando a gente estiver organizando as coisas, a gente combina para trazer a turminha aí para cá. Tá bom? Obrigado, então, Chay. Boa noite para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Sucesso para os pesquisadores aí, informação, e para os antigos. Eu acabei de carregar. Um abraço aí, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.